Olá, povo de Deus, sexta-feira, 19 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 18, de 9 a 18, João 16, de 20 a 23a. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar, não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é uma questão de palavras, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa: não temas anunciar-me, pois ao teu lado eu estarei. Já diziam os profetas Isaías e Jeremias, relatando um oráculo do Senhor. Paulo está cumprindo uma missão que lhe foi entregue por Jesus. Estas palavras, justamente em Corinto, sublinham a importância da comunidade na narrativa de Lucas. Por essa razão, Paulo permanecerá tanto tempo ali, impregnado por esta convicção. Se sente seguro e em 18 meses coloca as bases de uma grande igreja. O episódio da conspiração dos judeus vem comprovar a promessa de Jesus: ninguém poderá impedir o trabalho de Paulo em Corinto. Os judeus querem provocar uma condenação pelo procônsul, mas foram humilhados, ridicularizados. O episódio do procônsul Galião em Corinto aconteceu nos princípios do ano 50 a.C. Entendeu que a lei invocada aqui se referia à lei judaica, portanto a acusação é de que Paulo, ao não observar a lei judaica, deixa de merecer a proteção das leis romanas e torna-se defensor de uma religião ilegítima. Mas Galião responde às acusações com ironia. Um magistrado romano da categoria dele não vai rebaixar-se ao ponto de discutir sobre minúcias de regulamentos religiosos. Claro está que Lucas quer mostrar aqui a justiça e a virtude dos magistrados romanos. Galião protege objetivamente Paulo e presta ajuda à missão. Anuncia a atitude dos oficiais romanos durante o processo, tanto em Jerusalém como em Cesareia ou em Roma. Toda perseguição vem dos judeus e a proteção vem dos romanos. Essa é a ótica de Lucas. Diante da decisão de Galião, a multidão que assistira aos acontecimentos começaram a zombar de Sóstenes, o chefe dos judeus, que tinham feito a acusação. Os judeus não puderam defender o seu chefe das zombarias e dos golpes das massas. Fica clara a tendência de Lucas de resguardar a imagem dos romanos em detrimento da imagem dos judeus.
Paulo continua a ter uma vida difícil, mas o Senhor confirma-o na missão que lhe confiou entre os pagãos. Discretamente o apóstolo, acompanhado pelo casal Priscila e Áquila, que lhe tinha dado emprego, embarca para a Síria, rumo a Jerusalém, a Antioquia, permanecera 18 meses em Corinto, onde teve mais sucesso que em Atenas, entre os judeus e entre os pagãos. O Senhor afirmou ter lá um povo numeroso, mas Paulo não tinha feitio para se demorar muito tempo num lugar. João 16, 20 a 23a. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Continuamos no grande discurso de despedida de Jesus, que vai do capítulo 13 ao 17 do quarto evangelho. Jesus está preparando os seus discípulos para que enfrentem com coragem a sua partida. Não há como poupar-lhes o sofrimento quando chegar a sua hora de voltar ao Pai, mas há sim como passar-lhes a convicção de que não ficarão sozinhos. A atual aflição é prelúdio da alegria definitiva, é alegria antecipada. A incerteza está chegando ao fim. Importante entendermos que quando João se refere a mundo, em cada situação ele lhe dá um sentido. Por mundo, João pode estar se referindo como nós identificamos o mundo. Pode significar os judeus, que sempre faziam oposição à comunidade dos cristãos. Pode ainda simplesmente representar tudo o que se opõe à proposta de Cristo e de seus seguidores. Por isso, a tristeza dos discípulos pode provocar a alegria do mundo, ou seja, dos inimigos, do povo das comunidades. Mas o que Jesus está insistindo com esse texto de hoje é que os discípulos não se desesperem frente às hostilidades e perseguições. Depois de sua volta ao Pai, sofrerão tristezas, mas estas nem se podem comparar com as alegrias que ninguém lhes poderá tirar. É certo que ninguém deve procurar o sofrimento ou se acomodar frente a ele. Mas o sofrimento em decorrência do seguimento de Jesus e por causa da adesão ao seu projeto, sempre será motivo de superação e de certeza de que ele não terá a última palavra. A alegria virá a todos os que padecem no momento presente por causa de sua opção pelo reino. Um beijo no seu coração.